Os polinômios. O que é um polinômio? Em matemática, um polinômio é uma expressão matemática composta por indeterminados e coeficientes, que envolve apenas as operações de adição, subtração, multiplicação e exponenciação para potências inteiras não negativas e possui um número finito de termos. Os elementos de um polinômio são coeficientes, são números que compõem o polinômio. O coeficiente A é o termo constante. E a parte literais são as letras que compõem o polinômio, representam os valores desconhecidos da expressão. Monômio. Quando um polinômio possui apenas um termo, ele é chamado de monômio. Exemplo: 3x, 5abc, x2y, 3ea. O binômio. Os chamados binômios são polinômios que possuem somente dois monômios, dois termos. São separados por uma operação de soma ou subtração. A2 menos B2, 3x mais y, 5ab mais 3c2. Já os trinômios são polinômios que possuem três monômios, três termos, separados por operações de soma ou subtração. x2 mais 3x mais 7, 3a menos 4xy menos 10y, m3n mais m2 mais n4. O grau de um polinômio é dado pelos expoentes da parte literal. Para encontrar o grau de um polinômio, devemos somar os expoentes das letras que compõem cada termo. A maior soma será o grau do polinômio. Exemplo: 2x3 mais y. O expoente do primeiro termo é 3 e o do segundo termo é 1. Como o maior é 3, o grau do polinômio é 3. Adição de polinômios. Fazemos essa operação somando os coeficientes dos termos semelhantes, mesma parte literal. Como visto aqui no exemplo abaixo, primeiro nós somamos os coeficientes, né? O exemplo: 7x3 mais 5x 2y é a soma de 7x3x mais menos 2xy e a soma da parte literal. Na subtração de polinômios, o sinal de menos na frente dos parênteses inverte o sinal de dentro dos parênteses. Após eliminar o parênteses, devemos juntar os termos semelhantes, como visto no exemplo abaixo. Na multiplicação de polinômios, devemos multiplicar termo a termo. Na multiplicação de letras iguais, repete-se e soma os expoentes. A divisão de polinômio. Realizar a divisão de polinômios pode ser bastante trabalhoso. Utilizamos o que se chama de método de Chaves, mas existem vários métodos para tanto. A divisão de dois polinômios só é possível se o grau do divisor for menor. Ao dividir o polinômio px pelo polinômio dx, estamos buscando um polinômio q de x, tal que. Assim, pelo algoritmo da divisão, temos que px é igual a dx vezes q de x mais rx. Px é o dividendo, dx é o divisor, qx o quociente, rx o resto. Ao operar-se a divisão, o polinômio px é divisível pelo polinômio dx, se o resto for zero. Como visto aqui, está aqui um exemplo, né? Calcule a divisão abaixo. Primeiro montaremos o algoritmo. Agora dividiremos o primeiro termo do dividendo pelo primeiro termo do divisor para encontrarmos o primeiro termo do quociente, que é x² dividido por x² é igual a x. Então sabemos que x é o primeiro termo do quociente, faremos a multiplicação de x pelo divisor e escreveremos o oposto do resultado na linha de baixo do dividendo. Depois realizaremos a operação como na imagem a seguir. Agora dividiremos novamente o primeiro termo do que restou do dividendo pelo divisor. Então temos que
2x ao quadrado dividido por x ao quadrado é igual a 2. Colocaremos mais 2 no quociente e repetiremos o processo. Podemos perceber que o resto da divisão tem grau menor do que o grau do divisor. Sendo assim, não é mais possível dividir. Logo, o resultado dessa divisão tem quociente Q de x igual a x mais 2 e o resto R de x, 4x mais 5.